Olá, bom dia, bem-vindos ao Canal Rural. O feijão é um dos alimentos básicos do povo brasileiro e de grande parte da América Latina. Apresenta fundamental importância devido ao fato de ser fonte acessível de proteínas com elevado valor energético. A sua comercialização é instável e os riscos climáticos atrelados à cultura dificultam a maior adesão dos agricultores de todo o país. Como se não bastasse a forte estiagem, as altas temperaturas também provocam um aumento populacional dos insetos. E produtores de norte a sul do país viu a produtividade do feijão cair por causa dos ataques de pragas, que também provocam estragos. A situação da safra ficou ainda pior porque produtos usados para controlar a praga acabaram matando também seus inimigos naturais. E então a praga ganhou força e aumentam ainda mais a queda de produtividade. Diante desse cenário alarmante, vários produtores entraram em contato conosco por e-mail solicitando informações sobre essas pragas. Nós convidamos então os estudantes de agronomia da Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para avaliar esses insetos e trazer algumas informações. O produtor Roberto Cândido, de Jataí, Goiás, nos enviou essa foto e a Jennifer Vaz vai trazer informações. Bom dia! Aproveitaremos essa dúvida para falarmos sobre um assunto muito sério na agricultura, que vem causando danos e prejuízos aos agricultores, principalmente dos estados do Sul e em algumas áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Iremos comentar e esclarecer dúvidas sobre o ataque e controle da praga diabrótica especiosa na cultura do feijão. A diabrótica especiosa, mais conhecida popularmente como vaquinha, é um besourinho crisomelídeo com aproximadamente 6 milímetros de comprimento. Possui corpo verde, cabeça castanha e manchas amarelas nas asas. O ciclo de vida dura de 24 a 40 dias, sendo a fase ovo de 5 a 7 dias, larva de 14 a 26 e pupa de 5 a 7 dias. As larvas alimentam-se das raízes, nódulos e sementes em germinação, fazendo perfurações no local de alimentação. Quando as larvas alimentam-se das sementes, as primeiras folhas podem apresentar perfurações semelhantes às causadas pelos adultos. Se o dano na raiz for severo, as plantas atrofiam e ocorre um amarelecimento das folhas basais. Já na fase adulta, a vaquinha ataca a área foliar da planta, causando desfolha durante o ciclo da cultura. E os danos mais severos ocorrem na fase inicial, onde irão se estender das folhas às vagens, reduzindo a área fotossintética. Como métodos de controle, utilizamos em feijoeiros para a eliminação e combate das vaquinhas, temos o controle químico, que não é muito recomendado para a fase adulta devido a ser ecologicamente indesejável e mostra-se insatisfatório. Pois já que o inseto, em razão da sua característica polífaga, se dispersa com facilidade nos cultivos, proporcionando frequentes infestações quando as condições ambientais favorecem o aumento populacional da praga. Uma maneira econômica e viável de controlar a vaquinha é usar o próprio inseto contra si mesmo, além de plantas repelentes. Na utilização do controle feito pelo uso da solução da vaquinha, triturar e filtrar, acrescentar água e fazer a pulverização na cultura. No controle pelo uso de plantas atrativas, utiliza-se raiz de taiuiá e os frutos do porongo, cabaça ou cuia, cortados em pedaços que têm substâncias que atraem vaquinhas e podem ser usadas como isca. E esta pela produtora Vânia Tavares, de Campo Mourão, Paraná. Bem, essa é uma praga considerada de solo porque ela vive abaixo do nível do solo, cerca de 7 centímetros abaixo do nível do solo. E sai durante a noite, para se alimentar, então ela é considerada uma praga de hábito noturno. Essa praga tem um ciclo que dura de 34 a 64 dias, mas a fase larval, que é onde ela causa maiores danos na plantação, quando ela é largata, tem um ciclo de 20 a 30 dias. Como a gente pode ver aí na foto que o produtor enviou para nós, ela tem essa coloração aí pardo, acinzentado e escuro, Os ovos são depositados no solo em restos de cultura. E como eu havia dito, ela é uma praga de hábito noturno, então ela sai durante a noite para se alimentar, ela ataca as folhas, raízes e ela tem uma preferência por plantas que acabam de ser germinadas. Então nessa fase da vida da planta, ela pode cortar a planta a nível de solo, então é onde a plantação mais vai ocorrer o estresse devido a essa praga. Quanto ao controle, como eu disse, ela é uma praga que está diretamente ligada a plantas hospedeiras, como as plantas daninhas. Então, para controle, sempre é a prevenção, devendo fazer o tratamento de solo, o tratamento das sementes
E sempre fazer o controle das plantas invasoras. A gente recomenda aí cerca de 3 semanas antes do plantio fazer, né, o controle das plantas para que não haja o foco da largata. Agora, se houver grandes infestações, o que a gente recomenda é que o produtor procure um agrônomo para que ele avalie a área e, dependendo do nível de infestação, ele possa eventualmente recomendar um inseticida para o controle da praga. Esta foto foi enviada pelo João Pinheiro, de Sorriso, Mato Grosso. Bom dia. Bom, senhor João, pelo que percebemos na foto, o ataque que está tendo na sua plantação de feijão é trips. Esse inseto, ele é o mais silencioso das lavouras. Ele ataca soja, algodão, amendoim, hortaliças, entre outras. Esse inseto na fase adulta tem característica a presença de franja nas asas, com cerdas ou cílios de coloração escura. Já as ninfas são de coloração amarelo esverdeado, com pernas e antenas incolor. As fêmeas adultas colocam cerca de 20 a 100 ovos na epiderme da folha. Seus ovos são brancos, lisos, transparentes e alongados, onde pode ser eclodidos com 4 dias após a ovoposição. O ciclo completo desde ovo a adulto pode levar cerca de 15 dias, dependendo da temperatura, sendo que essa temperatura ideal para eles tem que ser quente e seca, variando em torno de 25 a 30 graus. Mas não se descarta a temperatura baixa associada com estiagem. A diferença é que nesse período tem menos incidência dos insetos na plantação. A parte que eles atacam são os brotos, caule, folhas, frutos e flores. Os danos são causados de 2 formas. A direta, por meio do aparelho bucal sugador labial triqueta, com 3 estiletes, que faz a perfuração ou a raspagem no tecido vegetal e dilaceram a região para que possam sugar a seiva. Além disso, sua saliva tem uma toxicidade que nesse local vai ocorrer o surgimento de lesões pontuadas prateadas na superfície da folha. Nessa forma de dano, a trips formam numerosas colônias na bainha da folha. O segundo dano é o indireto, que é caracterizado pela transmissão de vírus, como o vírus do vira-cabeça, que é a doença que dá no tomateiro. Existem 3 métodos de controle: o químico, o MIP, que é o manejo integrado de pragas, e o controle biológico, que é feito com inimigos naturais. A produtora Ivani Belusso, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, está com dúvida com esse inseto. Então a Juliana Lima vai trazer essas informações. Bom dia! Essa é uma das principais pragas que atacam o feijão, a lagarta elaso, mais conhecida como broca do como. No feijão, as lagartas abrem galerias na região do como do vegetal. O ataque causa destruição da região de crescimento e absorção de nutrientes se for abaixo do solo, causando secamento e morte das plantas novas. Quando em repouso, a lagarta aloja-se em abrigos como casulos feitos de excremento, terra e teia, e causam sérios danos ao feijão. As plantas são sensíveis ao ataque até 30 dias após a germinação, quando então o caule fica mais lenhoso, dificultando a penetração das lagartas. As plantas atacadas apresentam inicialmente um murchamento discreto, assemelhando-se a um sintoma de estresse hídrico. Em seguida, tombam e secam completamente. O inseto possui hábito polífago, ou seja, se alimenta de várias culturas tais como milho, amendoim, arroz, aveia, cana-de-açúcar, centeio, soja, trigo. Prefere solos arenosos para o seu estabelecimento na lavoura e precisa de período de seca prolongado durante o início da cultura. As lagartas podem atingir 16 milímetros e são muito ativas. Possuem cabeça pequena, marrom escura e coloração branca, esverdeada e amarelada, com faixas transversais marrom ou marrom avermelhado. Os prejuízos causados pela abertura das galerias são perda de peso, morte das gemas, tombamento pelo vento se as galerias forem transversais. Em áreas com constante infestação da praga, deve-se proceder ao tratamento das sementes com inseticida sistêmico. Em anos com seca, recomenda-se o uso de produtos com ação de contato e profundidade associado ao tratamento das sementes. Vale lembrar
que deve usar produtos registrados para a cultura. E esta foto enviada pelo produtor César Casarim, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Benicia tabaci, ou mosca branca, como popularmente conhecido, é vector de várias doenças, incluído o vírus mosaico dourado do feijão. A mosca branca é uma das pragas mais temidas que ataca diversos cultivos e causa maiores perdas para a agricultura do país. Traz danos diretos nas lavouras de feijão, soja e algodão. Ela manifesta-se nas regiões mais quentes do país. A mosca branca pode devastar totalmente a lavoura se o combate não for feito de forma eficaz e no momento certo. As perdas estimadas da produção do feijão devido a esta doença pode variar de 40% a 100%, dependendo do estágio do desenvolvimento da planta na época da incidência, da época de semeadura e da cultivar. A mosca branca causa prejuízo tanto diretos e como indireto. O dano direto causado pela mosca branca no feijão é a sucção das ervas que enfraquece as plantas. Ela injeta e deposita de toxina que provoca crescimento desuniforme dos tecidos vegetais. Folhas ficam com coloração amarela intensa, ornamento de folha jovem. Também tem a redução do tamanho da planta, as vagens deformadas, sementes de peso reduzidos. A mosca branca também secreta uma substância açucarada que permite o desenvolvimento de fumagina, um tipo de fungo escuro que impede a fotossíntese nas folhas. Os danos causados pelo vírus diminuem com o desenvolvimento da cultura e após o florescimento são poucos numerosos e reduzidos significativamente após 49 dias da emergência do feijão. Para cultivar de ciclo normal, 85 a 95 dias. Por exemplo, na carioca e no feijão peola. E após 28 dias para as cultivares de ciclo precoce, menos de 65 dias no feijão jalo precoce. Portanto, após o florescimento do feijão, não há necessidade de controlar a mosca branca devido à transmissão da doença. A pergunta: qual é o nível de controle para a mosca branca? Normalmente não existe controle, mas seu manejo deve ser realizado de acordo com a época de plantio. No plantio do feijão da época seca, mês de janeiro e abril, seu controle deve ser feito do plantio até o estágio de florescimento, com tratamento de semente e completamente com pulverizações. Normalmente 4 a 5 pulverizações são suficientes. O período que vai da germinação até o florescimento e a fase em que a planta é mais suscetível, consequente quando são observadas as maiores perdas na produção. Após o florescimento do feijão, não há necessidade de se fazer o controle da mosca branca, pois os danos causados são pouco significativos, não justificado o controle do vector. No plantio das águas nos meses de agosto e dezembro e de inverno, maio e agosto, recomenda-se somente o tratamento de semente, não havendo necessidade de pulverização, pois a incidência de mosca branca é de menos
intensa. Então, é muito fundamental de fazer todo o possível para evitar a mosca branca de entrar na cultura. Alguns estados como Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais determinaram o período de vazio sanitário para o feijão, a fim de controlar essas populações. Para a cultura do feijão, o vazio sanitário tem como objetivo o controle da mosca branca e para diminuir a quantidade de alimentos para esse inseto, considerando uma das pragas mais prejudiciais para os produtores dessa cultura. A eliminação de plantas vivas nesse período evita que o inseto se mantenha vivo e provoque danos às próximas safras, uma vez que ele é vetor de doenças como o vírus do mosaico dourado do feijoeiro. O descumprimento de qualquer vazio sanitário acarreta multa ao produtor, interdição da propriedade e destruição do plantio. Portanto, o produtor deve ficar atento às infestações dessas pragas, fazendo monitoramento, e também se atentar às outras populações que podem se tornar pragas importantes, que isso inclui ácaros, pulgões, percevejos, carunchos e grãos em pós-colheita. O Canal Rural vai ficando por aqui e espero te reencontrar na próxima edição. Obrigado.